Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando uma distorção cognitiva, que é uma distorção chamada de afirmações como deveria e tenho que. Como geralmente essa distorção não é nomeada, né? Ela é geralmente só dita que é a distorção de afirmações como deveria e tenho que, eu vou nomear para facilitar ela como distorção de autocobrança, para que a gente possa facilitar. Ela é também chamada de imperativos. Então, distorção de imperativos. Mas aqui, para facilitar, a gente vai usar o termo autocobrança, né? E o que é a distorção de imperativos? Ou a distorção deveria ou tenho que? Você tem uma ideia fixa, precisa, de como você e os outros devem se comportar e hipervaloriza o quão ruim será se essas expectativas não forem correspondidas. Por exemplo, é terrível eu ter cometido um erro. Eu sempre deveria dar o melhor de mim. Então perceba que eu nomeei como autocobrança, né? Mas em alguns casos você pode ler essa distorção de imperativos também se aplicando a como você espera que as outras pessoas deveriam se comportar. Mas aqui a gente vai se concentrar mais na cobrança sobre si mesmo. Então, como a gente pode pensar a distorção de autocobrança ou a distorção dos imperativos? Ela está presente sempre que a gente usa essa partícula eu deveria, eu tenho que, né? E que revela pra gente uma certa cobrança que a gente entende que se a gente não atender essas expectativas, isso é algo ruim. Então, por exemplo, eu tenho que ser perfeito, eu deveria tirar notas maiores, eu deveria ser uma pessoa melhor. E assim, não tem nenhum problema com que a gente tenha certas metas, certas expectativas. O problema é quando essas expectativas passam a se tornar um tipo de cobrança prejudicial, né? Então, o primeiro ponto é a gente pensar, será que a gente deveria mesmo? Será que a gente tem mesmo? Né? Sempre que tiver um pensamento do tipo, eu tenho que, eu deveria, né? A gente deve parar um momento e pensar primeiro se não há ali uma distorção de autocobrança. Então, né, será que eu deveria manter minhas notas acima sempre de 90? Vou dar um exemplo aleatório. Essa ideia a gente pode questionar por quê? Qual que é a relevância, a importância de sempre ter notas acima de 90? Vai fazer diferença no final das contas? Né? Às vezes, se você está numa universidade ou você está numa escola, você tirar 70 ou tirar 90, no final você vai ser aprovado na disciplina do mesmo jeito. A única diferença, talvez, vai ser você poder falar ou poder dizer que você tirou uma nota alta. Então, assim, não necessariamente você manter notas sempre altas vai querer dizer também, ou vai traduzir a ideia de que você é mais inteligente, né? Então a gente poderia pensar, será que eu não tenho essa cobrança porque eu penso que se eu tirar uma nota sempre acima de 90, isso vai me garantir um local de inteligência? E aí, de novo, a gente poderia lembrar que muitas pessoas são muito inteligentes e não têm notas muito altas. Por quê? Porque geralmente as pessoas muito inteligentes também focam no que é importante para elas. Então, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que tem um interesse de estudo numa área específica. Vamos supor que eu estou no ensino médio. Eu me interesso por matemática, vamos supor. E às vezes o fato de eu me interessar por matemática faz com que eu dedique uma parte maior do meu tempo a estudar matemática. Enquanto eu dedico uma parte menor do meu tempo a estudar geografia, por exemplo. Então pode ser que no final das contas eu tire uma nota mais baixa em geografia e essa nota mais baixa não reflete o fato de que eu sou mais ou menos inteligente. Pelo contrário, essa nota mais baixa reflete, na verdade, que eu tenho mais interesse por matemática do que por geografia. Então manifesta uma diferença de interesses. E essa diferença de interesses é justamente o que vai fazer com que eu seja uma pessoa mais preparada para lidar com a matemática. Então aqui eu estou dando um exemplo para a gente pensar que às vezes algumas cobranças elas são irracionais, né? Elas não fazem sentido. Então, por exemplo, outra cobrança é de que eu tenho que ser perfeito, de que eu nunca posso errar, né? E aí isso pode aparecer de diferentes modos, assim. Como assim eu nunca posso errar? Será que errar não é uma parte importante da vida? Será que errar não é uma parte importante do processo de crescer, de aprender? Então, o errar, ele faz parte da vida, né? Ele pode nos tornar pessoas, inclusive, melhores. Então, será que eu achar que eu nunca posso errar, que eu deveria sempre acertar,
que eu nunca posso cometer uma falha, que eu nunca posso cometer um erro. Não é um tipo de cobrança irracional, porque às vezes o que está por trás da ideia de que eu nunca devo errar é a ideia de que a pessoa que nunca erra é melhor do que a pessoa que erra. E às vezes não, às vezes a pessoa que nunca erra, entre aspas, é uma pessoa que não aprendeu com a vida, é uma pessoa que não teve a experiência do erro, que não aprendeu as coisas benéficas, que às vezes reconhecer a nossa humanidade, reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas imperfeições, né? Inclusive quando a gente vê uma pessoa que é perfeita demais, a gente acha isso muito estranho, né? Porque nós somos seres humanos, então errar faz parte da vida humana, e errar pode ser uma coisa que nos torna ainda melhores, que é uma coisa que serve para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento e a nossa experiência. Então perceba que a cobrança "eu nunca deveria errar" é uma cobrança irracional. Então aqui um outro exemplo de uma cobrança que é irracional. Isso pode aparecer para alguns numa forma religiosa também. Eu nunca devo cometer pecados. Eu nunca devo infringir uma norma da igreja ou alguma coisa nesse sentido. E aí a gente deve lembrar que, né, até do ponto de vista religioso isso é sem sentido, né? Porque até do ponto de vista religioso, o pecado também pode ser uma parte do processo de transformação, de crescimento, de aprendizagem, e ninguém é perfeito. Então ter um padrão de perfeição pode ser até problemático, ruim, negativo. E aí, inclusive, os nossos erros, as nossas falhas podem servir para que a gente se torne mais humilde, que a gente reconheça as nossas imperfeições. Isso faz com que a gente possa, então, moldar um caráter de humildade também. Então perceba que o erro não necessariamente é uma coisa ruim. Então a gente pode também pensar em outras cobranças que podem ter a ver mais com cobranças sociais. Então uma mulher pode pensar assim, nossa, eu devo ser uma boa mãe. Tá, e o homem? Não deve ser um bom pai, não deve cuidar da criança? Então existem certas cobranças que são sociais, né? Como eu sou mulher, eu devo me dedicar ao cuidado. Então, se tem alguém na minha família que é idoso, eu tenho o dever de cuidar dessa pessoa. Será que tem? E os homens da sua família? Eles não têm o mesmo dever de cuidar dessa pessoa mais idosa? Então, aqui de novo a ideia do dever, que pode também ter alguma questão social, alguma questão cultural envolvida. Então, existem cobranças que elas são cobranças culturais. E uma dessas cobranças que eu dei o exemplo é justamente a cobrança, por exemplo, sobre a mulher ter que ser dedicada ao cuidado, ter que ser dedicada à maternidade, ter que ser sempre aquela imagem da boa mãe. E aí a gente pode questionar essas cobranças também, que são atravessadas por questões sociais e por questões culturais. Muitas cobranças também vêm muito do outro, né? Não vêm tanto da gente. Então algumas cobranças têm a ver com cobranças da família, com cobranças da sociedade, com cobranças de um grupo que a gente faz parte, seja religioso, seja político. E aí é importante também a gente pensar se esse dever deveria ser assim, eu deveria fazer isso, eu deveria... Não tem mais a ver com uma cobrança que não é tanto... tem a ver com as nossas expectativas, mas com as expectativas do outro sobre nós. Então, por que a gente chama de uma distorção cognitiva? Porque esse tipo de cobrança é um tipo de cobrança irracional. E é uma cobrança ruim, né? Porque causa sofrimento psicológico. E vai existir cobranças que ou são impossíveis, então a pessoa pode cobrar para estar num padrão de beleza que é inalcançável, para ter sempre uma perfeição moral que é inalcançável. Essas cobranças podem ter muito mais a ver com o que o outro espera de nós, com algo que é autêntico sobre nós mesmos. Então a cobrança da família, a cobrança da sociedade, são cobranças de vários tipos. E essas cobranças podem ser irracionais no sentido de que elas nem sequer cumprem as expectativas que a gente pensa que elas deveriam cumprir. E aí é por isso que eu dei o exemplo da cobrança, eu devo sempre manter minhas notas acima de 90, porque isso vai provar que eu sou inteligente. Mas quem disse que inteligência tem a ver com nota alta? Quem disse que nota alta é o que garante inteligência? Será que a pessoa mais inteligente não é justamente aquela que dá mais valor aos estudos daquilo que mais interessa a ela e, consequentemente, ela tem que se dedicar menos a estudar certas coisas que interessam menos ela e que ela vai ter uma nota menor justamente porque ela vai dar preferência àquilo que mais lhe interessa? Ou outras cobranças, né, que a gente pode ver que não necessariamente garantem aquilo que a gente quer. Ou, por exemplo, a cobrança da perfeição moral. Eu devo nunca errar porque assim eu vou ser uma pessoa melhor.
Mas será que não é o erro que vai te tornar uma pessoa mais humilde? Ou vai também contribuir para que você possa aperfeiçoar o seu caráter? Então, essa é uma distorção cognitiva e por isso é um tipo de pensamento irracional e que geralmente coloca a pessoa numa posição de achar que se ela não cumpre essas expectativas, isso é um erro terrível, né? Então, geralmente vem acompanhado desses sentimentos de culpa, de hipervalorizar o quão ruim é. Então, em alguns casos, pode ser que seja ruim, mas será que é tão ruim assim? Né? Ah, eu nunca devo desapontar ninguém. Isso é um outro tipo de cobrança que pode aparecer. Então, assim, como assim nunca devo desapontar ninguém? Se você pensa que nunca deve desapontar ninguém, você nunca vai ser você mesmo. Né? Você vai estar sempre esperando agradar o outro. E aí, esse é um outro tipo de cobrança irracional que pode aparecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido no que consiste essa distorção cognitiva, e tenham compreendido porque ela é irracional. E evidentemente que se esse tipo de pensamento, né, claro, o primeiro passo, né, evidentemente, é sempre identificar esse tipo de pensamento. Sempre que você tiver um pensamento do tipo, eu tenho que, eu deveria, é importante identificar esse pensamento e pensar, nossa, mas será mesmo que esse pensamento é racional? Será que essa cobrança é racional? Será que essa cobrança faz sentido? E evidentemente que se isso é algo que tem lhe causado sofrimento psicológico significativo, pode ser importante, né, a buscar alguma terapia ou algum acompanhamento para lidar com essas questões. Espero que tenham gostado deste vídeo e até mais.